Um prefeito de cidade pequena no interior do Brasil mandou remover a imagem de Nossa Senhora que estava na Praça Central há 70 anos. Todo mundo pediu para ele não fazer isso. Ele não ouviu ninguém. O que aconteceu nos dias seguintes abalou a cidade inteira e deixou até os médicos sem resposta. Esta é a história de um homem que achou que estava fazendo a coisa certa. E de uma mãe que esperou pacientemente até que ele entendesse que estava errado. Escreve aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo agora. Pode ser do interior de São Paulo, de Minas Gerais, do Nordeste, de qualquer canto desse Brasil. Escreve o nome da sua cidade ali embaixo, porque esse testemunho foi feito para chegar onde você está. E eu quero saber de onde cada pessoa veio até aqui hoje. Oswaldo Ribeiro Magalhães tinha 54 anos quando tomou aquela decisão. Era prefeito de Aparecida do Rio Verde, cidade de 17 mil habitantes no interior de Goiás, havia quase 12 anos. Reeleito 3 vezes. Homem que conhecia cada rua, cada família, cada problema da cidade pelo nome. O tipo de político que você encontra em cidade pequena e que pode ser o melhor ou o pior dos dois lados, ou às vezes, os dois ao mesmo tempo. Oswaldo não era mau. Isso precisa ser dito com clareza. Não era corrupto, não era cruel, não era o tipo de homem que faz o que faz por vaidade ou por interesse próprio. Era prático. Extremamente prático. Acreditava em resultado, em número, em obra que se vê e que se toca. Era engenheiro de formação, tinha passado 20 anos fazendo projeto antes de entrar na política, e carregava o jeito de engenheiro dentro do gabinete de prefeito. Problema tem solução. Sentimental não constrói ponte. A Praça Central de Aparecida do Rio Verde passava por uma reforma grande. A Câmara havia aprovado a verba no ano anterior e Oswaldo havia contratado o melhor escritório de arquitetura da região para fazer o projeto. O projeto era bom. Moderno, funcional, com ciclovia, área kids, bancos novos, iluminação LED, coreto reformado. A cidade merecia. O problema, segundo o projeto, era a imagem de Nossa Senhora que ficava no centro da praça. Era uma imagem grande, de quase 2 metros, em concreto pintado, instalada ali em 1953 pela comunidade católica da cidade. 70 anos de praça. 70 anos de procissão de maio parando ali. 70 anos de foto de formatura, de primeiro dia de aula, de noivado, de batizado. 70 anos de velas acesas ao redor na noite de 13 de maio. O projeto da reforma previa a remoção porque o novo design centrava o espaço principal num chafariz moderno. A imagem de Nossa Senhora estava exatamente onde o chafariz ia ficar. Não havia como acomodar os dois. Oswaldo olhou para o projeto, olhou para o mapa, calculou o orçamento e tomou a decisão do jeito que tomava todas as decisões. Rápido, prático, sem sentimentalismo. A imagem seria removida e transferida para o interior da igreja matriz, que ficava a 200 metros da praça. Oswaldo chamou o padre Celestino para uma conversa. O padre tinha 72 anos, era pároco de Aparecida do Rio Verde há mais de 30, e conhecia cada pedra daquela cidade com a intimidade de quem confessou as famílias que as colocaram. Era um homem pequeno, de cabelo completamente branco, com o jeito quieto de quem aprendeu que paciência é virtude e não fraqueza. Padre Celestino, precisamos conversar sobre a reforma da praça, Oswaldo disse quando o padre sentou na cadeira à frente da sua mesa. O padre ouviu tudo com aquela atenção quieta que tinha. Quando Oswaldo terminou, ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Oswaldo, essa imagem foi colocada ali pela comunidade em 1953 em pagamento de uma promessa coletiva. A cidade havia passado por uma seca que ameaçava acabar com tudo, e as famílias fizeram uma promessa a Nossa Senhora. Quando a chuva veio, elas cumpriram. Aquela imagem não é decoração. É o cumprimento de uma palavra dada. Oswaldo ouviu. Balançou a cabeça com aquele jeito de quem está ouvindo mas já decidiu. Padre, eu respeito isso. Mas a imagem vai para dentro da igreja matriz. Ela não vai ser descartada. Vai ser preservada, num lugar coberto, com mais proteção do que tem na praça. O padre ficou quieto por um tempo. Depois disse: Oswaldo, você sabe que não é a mesma coisa. Eu sei que tem valor sentimental. Mas minha responsabilidade é com o progresso da cidade, Oswaldo respondeu. O padre se levantou. Antes de sair, parou na porta e disse sem se virar: às vezes o que parece progresso é só pressa. Oswaldo ficou olhando para a porta fechada. Depois voltou para o projeto. Nos dias seguintes, a notícia correu à cidade com a velocidade que notícia em cidade pequena corre, que é mais rápida que qualquer rede social. As reações foram imediatas e intensas. Dona Eurides Campos, 78 anos, que havia nascido em Aparecida do Rio Verde e que tinha foto ao lado daquela imagem do seu próprio batizado, foi pessoalmente ao gabinete de Oswaldo.
Esperou na fila de atendimento com a paciência de uma mulher que aprendeu que as coisas importantes merecem espera. Quando foi chamada, sentou na cadeira, colocou a bolsa no colo, e disse: Prefeito, minha mãe participou da colocação daquela imagem. Minha avó estava na procissão de 1953. Essa imagem é a nossa história. O senhor não tem o direito de tirar isso da praça. Osvaldo a ouviu com respeito. Disse que entendia. Disse que a imagem seria bem cuidada na igreja. Dona Eurídice se levantou, pegou a bolsa, e disse antes de ir embora: Não é a mesma coisa, prefeito. E o senhor sabe disso. A Associação de Moradores organizou uma reunião. Mais de 300 pessoas foram. Osvaldo foi chamado e foi. Ficou em pé na frente de 300 cadeiras ocupadas por pessoas que ele conhecia pelo nome e que o olhavam com uma mistura de decepção e súplica. Ouviu cada argumento. Respondeu cada um com educação. No final disse que a decisão estava tomada. O Conselho Pastoral da Paróquia escreveu um documento formal pedindo reconsideração. Osvaldo respondeu por escrito, agradecendo e mantendo a posição. Seu Maneco Ferreira, 81 anos, o mais velho morador da cidade, foi ao gabinete numa tarde de terça. Entrou com o passo lento de quem carrega 8 décadas nas pernas, mas com a coluna ereta de quem nunca se curvou. Sentou na cadeira e ficou olhando para Osvaldo por um momento antes de falar. Disse: Osvaldo, eu tinha 7 anos quando aquela imagem foi colocada ali. Lembro da minha mãe de joelho na praça naquele dia. Lembro do padre que fez a bênção. Lembro da chuva que tinha salvado as plantações semanas antes. Aquela imagem não é pedra pintada. É a memória viva de uma graça que essa cidade recebeu. O Senhor vai remover a memória de uma graça. Osvaldo ouviu. Com respeito genuíno. Disse que compreendia o valor histórico. Disse que a imagem estaria segura. Disse que o progresso da cidade precisava acontecer. Seu maneco se levantou devagar. Na porta, se virou e disse: Prefeito, tem coisas que a gente remove e que ficam. Mas tem coisas que a gente remove e que levam algo junto sem que a gente perceba. Osvaldo ficou olhando para a porta fechada. Sentiu algo que não soube nomear. Afastou. Voltou pro trabalho. Na segunda-feira seguinte, o caminhão da prefeitura chegou na praça cedo. 2 funcionários com equipamento. O padre Celestino estava lá, de pé ao lado da imagem, não para impedir, para rezar. Dona Eurídice estava lá, com os braços cruzados e os olhos vermelhos. Seu Maneco estava lá, sentado num banco com o chapéu na mão. Mais uma dúzia de moradores mais velhos, em silêncio, assistindo. Os funcionários amarraram as cordas com cuidado, porque Osvaldo havia dado instruções claras de que a imagem precisava ser manuseada com todo respeito. Eram bons funcionários, faziam o trabalho com cuidado. Mas era o trabalho errado e todo mundo presente sabia. A imagem de Nossa Senhora foi erguida devagar. Quando se separou do pedestal onde havia estado por 70 anos, Dona Eurídice pôs a mão na boca. Seu maneco fechou os olhos. O padre Celestino rezou em voz baixa. O caminhão foi embora. O pedestal ficou vazio no centro da praça. Uma pedra manchada, com a marca de 70 anos de imagem, no meio de uma praça que agora parecia diferente de um jeito que nenhum projeto de arquitetura tinha planejado. Osvaldo estava na prefeitura quando o caminhão saiu. Não foi à praça. Ficou no gabinete, olhando os relatórios da obra, assinando documentos, fazendo o que prefeito faz. Mas às 3 da tarde daquele mesmo dia, o telefone tocou. Era a secretária dele, Cleide, com uma voz diferente do costume. Prefeito, é sua filha. Ela está tentando te ligar, mas a linha está caindo. É urgente. Osvaldo pegou o celular. Perdeu a ligação 3 vezes antes de conseguir. Quando a Renata, sua filha de 28 anos que morava em Goiânia, conseguiu falar, a voz dela estava diferente de tudo que ele havia ouvido nela desde que ela tinha nascido. Pai, o vovô foi internado. O pai de Osvaldo. Seu Dirceu Magalhães. 83 anos. Morava sozinho numa casa simples na mesma rua onde Osvaldo havia crescido, a 15 quilômetros de Aparecida do Rio Verde, num sítio pequeno que havia pertencido ao avô de Osvaldo e que seu Dirceu nunca havia vendido porque dizia que terra da família não se vende. Osvaldo pediu o carro e foi. Seu Dirceu estava na UTI do Hospital de Aparecida do Rio Verde quando o filho chegou. O médico, Dr. Rafael, 40 anos, que havia sido aluno de Osvaldo na época em que o prefeito era professor substituto na escola estadual, saiu para o corredor quando viu ele entrar. Osvaldo, disse o médico sem cerimônia. Infarto grave. Conseguimos estabilizar na ambulância, mas a situação é séria. As próximas 24 horas são críticas. Osvaldo entrou no quarto. Seu Dirceu estava na cama com os tubos e os monitores ao redor, o rosto pálido de um jeito que filho nunca quer ver no rosto do pai. 83 anos de vida naquele rosto.
As mãos que haviam ensinado Osvaldo a pregar um prego, a plantar milho, a consertar cerca. Paradas agora. Pai, Osvaldo disse. Nada. Pai, tô aqui. Nada. Osvaldo sentou na cadeira ao lado da cama. Pegou a mão do pai. Fria demais. As horas passaram. Dr. Rafael voltou 3 vezes. Cada vez com aquele olhar de médico que está fazendo tudo mas que sabe que tudo às vezes não é suficiente. Às 8 da noite disse que o coração não estava respondendo como esperava. Às 10 disse que estava aumentando a medicação. À meia-noite disse com aquela gentileza difícil de médico bom. Osvaldo, preciso que você esteja preparado. Preparado para quê? Osvaldo perguntou sabendo a resposta. O médico não completou a frase. Colocou a mão no ombro de Osvaldo e foi embora. Osvaldo ficou sozinho no quarto com o pai, olhando para o monitor que bip 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 de um jeito irregular que era uma língua que ele não queria aprender a traduzir. Você sabe o que é aquele medo que paralisa? O medo que você nunca sentiu porque nunca precisou sentir, porque a pessoa que seria impossível perder ainda estava por aí. Osvaldo sentia aquilo naquela noite. Aquele medo específico de filho que percebe que o pai pode ir antes que eles tenham tido tempo de dizer tudo o que precisava ser dito. A enfermeira entrou às 2 da manhã, conferiu os monitores, anotou os números no prontuário. Sugeriu que ele fosse descansar na sala de espera. Osvaldo disse que não. Às 3 da manhã ele precisou sair do quarto. Não por cansaço do corpo, por cansaço de dentro. Aquele cansaço que não é físico e que nenhuma poltrona resolve. Saiu para um corredor e andou até o final. Virou à esquerda. Outro corredor. Mais vazio ainda. Parou. Encostou na parede. Fechou os olhos. Você sabe aquele momento em que você sente que não aguenta mais um segundo. Que o peso de tudo está nos seus ombros e você não tem mais onde pôr. Por favor, Osvaldo sussurrou. Não sabia bem para quem estava falando. Fazia décadas que não falava para ninguém assim. Era engenheiro, era prefeito, era homem prático. Não rezava. Não havia rezado desde menino, desde que a mãe dele havia morrido e ele havia concluído com a lógica fria de menino de 18 anos que oração não havia funcionado. Por favor, não leva ele ainda, ele disse de novo. Abriu os olhos. E no final do corredor havia uma mulher. Parada. De pé. Com manto azul e branco. Olhando para ele. O coração de Osvaldo acelerou. Piscou. Ela ainda estava lá. Não se movia. Só olhava. O rosto sereno. Aquela serenidade que não é indiferença. É a serenidade de quem está vendo tudo, entendendo tudo, e ainda assim não perdeu a paz. Oi, ele disse. A voz saiu pequena. Você precisa de ajuda? Ela não respondeu. Ficou parada, olhando. Osvaldo deu um passo. Depois outro. Ela não se mexeu. E então sentiu. Um cheiro. Rosas. Forte. Presente. Impossível de ignorar naquele corredor de hospital que cheirava a antisséptico e medo. Osvaldo olhou ao redor. Não havia flor nenhuma. Não havia janela aberta. Não havia nada que explicasse aquele cheiro. Mas estava lá. Real como o piso embaixo dos pés. E junto com o cheiro veio uma coisa que não tinha nome. Uma paz. Não alívio, não conforto, não esperança. Paz. Aquela paz que você não lembra que existe porque faz tempo demais que não sente. Osvaldo deu mais um passo. Ela estava a uns 10 metros dele. E então ela sumiu. Não virou e foi embora. Não entrou por uma porta. Simplesmente não estava mais lá. Osvaldo correu até o final do corredor. Vazio. Nenhuma porta aberta. Nenhum som de passo. Nada. Ei, ele gritou. Ei. Uma enfermeira veio correndo do posto. O senhor está bem? A mulher. Você viu a mulher? Osvaldo disse agitado. Que mulher? A enfermeira disse confusa. Ela estava aqui. Azul e branco. Passou por você? A enfermeira olhou para o corredor vazio. Senhor, eu estava no posto. Ninguém passou. E esse corredor não tem saída. Só tem o depósito de material no fundo. Osvaldo ficou olhando para o corredor vazio. Mas ela estava aqui. Eu vi, ele disse. O senhor está há muitas horas acordado. Talvez, a enfermeira sugeriu com gentileza. Não foi cansaço, Osvaldo disse em voz alta. A enfermeira recuou levemente. Osvaldo respirou fundo. Desculpa. Obrigado. Vou voltar para o quarto. Voltou com o coração disparado. Sentou na cadeira. As mãos ainda tremiam. O cheiro de rosa havia ido. Mas a paz ficou. Aquela paz que não fazia sentido nenhum diante de um pai inconsciente em cama de UTI ainda estava lá, quieta, dentro do peito. Azul e branco. Como a imagem. Como a imagem que havia saído da praça naquela manhã. Não. Não, não. Era exaustão. Era medo se manifestando de forma estranha.
Era o cérebro de homem de 54 anos que havia passado 18 horas sem dormir. Mas o cheiro era real. A paz era real. Ela era real. Osvaldo encostou a cabeça na parede atrás da cadeira, fechou os olhos, e pela primeira vez em décadas rezou. Não sabia as palavras certas. Não sabia nenhuma oração de cor. Só falou o que estava sentindo, lá dentro, onde só quem está ouvindo de verdade pode ouvir. Se você estava lá, disse ele em voz baixinha. Se aquilo foi real. Por favor, salva ele. Se você está assistindo esse testemunho agora e sente que essa história foi feita para você, preciso te pedir uma coisa. Inscreve-se agora no canal Milagres Cristãos. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e deixa um like para que mais pessoas que precisam ouvir isso possam encontrar esse testemunho hoje. Faz isso agora, e a gente continua. Às 6h15 da manhã, Osvaldo acordou de um sono que havia vindo sem que ele percebesse, sentado na cadeira dura ao lado da cama do pai. O quarto estava mais claro. O sol começando a entrar pela janela. Osvaldo olhou pro pai. Ainda inconsciente. Mas o monitor. O ritmo havia mudado. Não era mais aquele bip irregular que perturbava durante a madrugada. Era mais firme. Mais regular. Mais forte. Dr. Rafael entrou minutos depois. Ficou olhando pro monitor. Depois olhou pro prontuário. Depois olhou de novo pro monitor. Osvaldo, ele disse se virando. Seu pai estabilizou durante a madrugada. Não sei exatamente quando. Mas o coração está respondendo bem agora. Bem melhor do que o esperado. Vai ficar bem? Osvaldo perguntou. Ainda é cedo para garantir. Mas é um sinal muito bom. Muito melhor do que eu esperava quando fui dormir às 3 da manhã, o médico disse. Osvaldo olhou pro pai. Olhou pro monitor. Lembrou das 3 da manhã. Da mulher. Do cheiro. Da paz. Às vezes o corpo reage de formas que a gente não consegue explicar totalmente, o médico disse. Como se estivesse respondendo a uma pergunta que não havia sido feita em voz alta. O doutor Rafael saiu. Osvaldo ficou sozinho com o pai. Seu Dirceu abriu os olhos no domingo. Osvaldo estava lá quando aconteceu. Viu as pálpebras se moverem, viu os olhos do pai tentando focar, viu o rosto ir saindo daquele lugar onde havia estado por 2 dias. Osvaldo. Seu Dirceu disse com a voz fraca como corda que está por um fio mas que ainda aguenta. Pai. Osvaldo teve que engolir antes de continuar. Pai, você tá bem? Onde eu tô? O velho perguntou. Hospital. Você teve um infarto. Mas tá melhorando. Seu Dirceu tentou sorrir. Achei que ia. Ele disse. Não escapou de mim assim fácil. Osvaldo respondeu tentando manter a voz firme. O pai deu uma risadinha fraca. Mas deu. O doutor Rafael voltou, examinou, foi embora sorrindo. Disse no corredor pro Osvaldo, não é milagre médico, mas está perto. A palavra milagre ficou ecoando. Osvaldo voltou para a Aparecida do Rio Verde na quinta-feira. 6 dias depois da remoção da imagem. 6 dias depois da mulher no corredor. Entrou na cidade pelo caminho de sempre. Passou pela praça. O pedestal vazio estava lá no meio do canteiro reformado, com a marca de 70 anos impressa na pedra. Algo apertou no peito de Osvaldo. Foi para a prefeitura. Tentou trabalhar. Não conseguiu. Ficou na janela do gabinete olhando pro nada por um tempo que não mediu. Ao meio-dia foi até o depósito municipal. Disse ao funcionário que estava procurando uma imagem que havia sido trazida na semana anterior de uma escola. Não, da praça. Uma imagem grande, de Nossa Senhora. O funcionário checou o registro. Está no galpão 2, prefeito. Mas está marcada para descarte. Semana que vem vai pro destino final. Descarte. Osvaldo disse. Sim, é o procedimento padrão para itens retirados de espaço público sem destinação específica. O senhor não havia deixado instrução sobre o destino, o funcionário explicou. Osvaldo ficou quieto por um segundo. Quero ela de volta, ele disse. O funcionário parou. Como assim, prefeito? Quero a imagem de volta. Vou restituir no lugar de origem. Mas o projeto da reforma, o funcionário tentou. O projeto vai ser adaptado, Osvaldo disse. Me leva até ela. Foram até o galpão 2. A imagem estava encostada numa parede, coberta com uma lona, entre ferramentas velhas e sinais de trânsito enferrujados. O funcionário tirou a lona. Osvaldo ficou parado olhando. Azul e branco. O rosto sereno. A mesma serenidade. A mesma expressão. A mesma mulher que havia estado de pé no corredor do hospital às 3 da manhã. As pernas de Osvaldo cederam um pouco. Ele segurou na grade de uma prateleira ao lado. Você estava lá? Ele disse baixinho. Não era pergunta. Passou a mão na superfície da imagem.
A tinta descascando em alguns pontos, a base com manchas de musgo, a mesma rachadura que havia notado semanas atrás na praça. Mas o rosto, intacto. Aquele rosto que ele havia passado semanas olhando sem ver e que agora via de um jeito que não tinha mais como não ver. Vou consertar isso, ele disse. Prometo. Osvaldo passou as semanas seguintes fazendo ligações, pedindo orçamentos, procurando restaurador. Encontrou uma mulher em Goiânia especializada em restauração de imagens sacras. Maria José, 60 anos, que havia passado a vida inteira naquele trabalho, com aquelas mãos que sabiam exatamente como tratar o que o tempo havia gasto sem tirar o que o tempo havia posto. Vai custar caro, ela avisou. Pago do meu bolso, Osvaldo disse. Não é verba da prefeitura. É meu. Ela ficou em silêncio por um segundo. Depois disse, me manda fotos da imagem. Osvaldo mandou. Maria José ligou de volta no dia seguinte. Consigo fazer. Mas preciso de um mês. Pode ser, Osvaldo disse. A imagem foi transportada para Goiânia. Osvaldo visitava o pai todo dia no hospital. Seu Dirceu foi melhorando com aquela consistência tranquila de homem que não tem pressa de morrer mas que também não tem pressa de nada. Na segunda semana já sentava sozinho. Na terceira andava pelo corredor com ajuda. Na quarta semana o doutor Rafael deu alta com um sorriso de quem gosta quando a medicina tem razão para sorrir. Você parece diferente, seu Dirceu disse numa tarde de visita, antes da alta, olhando pro filho com aqueles olhos de 83 anos que enxergam além do que a gente quer mostrar. Diferente como? Osvaldo perguntou. Não sei. Mais quieto. Quando foi a última vez que você parou? Osvaldo foi rir e não conseguiu. Faz tempo, ele admitiu. Trabalha demais, filho. Sempre trabalhou, seu Dirceu disse. Aprendi com o senhor, Osvaldo respondeu. E olha onde eu fui parar. O velho disse com aquela ironia seca que era característica dele. Os dois riram. Osvaldo com aquele riso que às vezes vem quando a gente está aliviado demais para chorar. Em dezembro, a imagem voltou de Goiânia. Maria José havia feito um trabalho que Osvaldo não esperava. Quando tirou a proteção de papelão no depósito da prefeitura e viu, ficou parado por um tempo que não soube medir. Azul vivo. Branco limpo. A rachadura reparada com tanto cuidado que mal se via a linha. A base estabilizada. E o rosto que já havia visto no corredor do hospital às 3 da manhã, estava ali com aquela mesma expressão de sempre, sereno, presente, como quem nunca foi embora. Osvaldo contratou uma empresa para reinstalar. Reforçou o pedestal. Mandou fazer uma base nova de concreto armado. Instalou iluminação ao redor para a noite. Adaptou o projeto da reforma para acomodar a imagem no centro, e o chafariz foi deslocado para uma posição lateral que o arquiteto, depois de olhar o novo projeto, admitiu que ficou até melhor. Numa tarde de sexta-feira, a imagem voltou para a praça. Osvaldo ficou na praça depois que os funcionários foram embora. A cidade estava vazia naquele horário, sol baixo, aquela luz dourada de fim de tarde que só existe no interior do Brasil. Ficou parado na frente da imagem por um tempo. Você sabe esses momentos em que as palavras não chegam? Em que tudo que você quer dizer é grande demais para caber em qualquer frase. Obrigado, Osvaldo sussurrou. Pelo meu pai. Por tudo. Uma brisa suave. Folha caindo de uma árvore ao lado. E então o cheiro. Fraco, quase imperceptível. Mas estava lá. Rosas. Osvaldo fechou os olhos. Ficou assim por alguns segundos. Quando abriu, sorriu. Era o tipo de sorriso que vem de dentro, não de expressão facial. Na segunda-feira, seu maneco chegou à praça cedo de manhã, como fazia todo dia há 81 anos. Parou no meio do caminho. Ficou olhando para a imagem de volta no pedestal, limpa, repintada, iluminada. Ficou assim por um tempo sem se mover. Depois tirou o chapéu devagar. A dona Eurides passou às 8h30 a caminho da farmácia. Parou, olhou, colocou a mão no peito, e ficou parada na calçada chorando baixinho do jeito que chora quem está aliviado. O padre Celestino chegou às 9, antes da missa de terça que ele sempre celebrava na igreja matriz. Viu a imagem. Ficou parado por um tempo. Depois entrou na praça, caminhou até a imagem e rezou ali mesmo, de pé, em voz baixa. Os alunos da escola municipal chegaram em fila indiana para a aula de educação física na praça, como faziam toda semana, e um por um foram parando quando viram a imagem de volta. A professora não entendeu de início, depois viu, e deixou os alunos ficarem ali por um minuto sem pressa de continuar a fila. Osvaldo chegou às 8, estacionou o carro, saiu. O seu Raimundo, que varria a calçada da prefeitura há 15 anos, veio correndo assim que viu o prefeito. Prefeito, a imagem voltou. O senhor soube? Fui eu, Raimundo, Osvaldo disse simplesmente.
Seu Raimundo parou. Ficou olhando pro patrão de um jeito diferente. Depois disse baixinho: obrigado, prefeito. Osvaldo balançou a cabeça e entrou na prefeitura. No gabinete, o padre Celestino estava esperando. Tinha pedido audiência às 8h30. Osvaldo entrou, viu o padre, fechou a porta. Os dois ficaram em silêncio por um momento. Fui eu, padre, Osvaldo disse antes que o padre dissesse qualquer coisa. Eu trouxe de volta. E paguei a restauração do meu bolso. O padre ficou quieto um tempo. Depois perguntou, com aquela voz quieta de sempre: por quê? Osvaldo ficou em silêncio por um segundo. Depois disse: porque era coisa certa a fazer. E eu demorei para entender isso. O padre assentiu devagar. Não disse que estava certo desde o começo. Não disse que havia alertado. Ficou quieto com a sabedoria de quem sabe que alguns momentos não precisam de comentário. Antes de sair, parou na porta. Osvaldo, o seu pai. Tá bem, padre? Alta médica semana passada. Tá em casa, Osvaldo disse. O padre sorriu. Um sorriso pequeno, do tipo que os olhos fazem mais do que a boca. Saiu sem dizer mais nada. Osvaldo ficou olhando pela janela do gabinete. A praça lá embaixo. A imagem no centro, com a luz da manhã batendo de lado. Alguns moradores passando, parando, olhando. Alguns fazendo o sinal da cruz, alguns simplesmente ficando ali por um momento como se precisassem só disso. Osvaldo ficou assim por um tempo. Depois voltou pro computador. Tinha trabalho a fazer. Tinha sempre. Mas havia algo diferente naquela manhã. Uma leveza que não estava lá 6 semanas antes. Passou a trabalhar todo dia pela janela do gabinete que dava para a praça. Não como quem está vigiando. Como quem aprecia. Como quem está reconhecendo o valor de algo que havia passado anos sem ver. Seu pai se recuperou completamente. O Dr. Rafael disse na última consulta de acompanhamento que era uma recuperação que ele não havia esperado quando viu o estado em que seu Dirceu havia chegado naquela noite. Disse que a medicina tinha feito o que sabia fazer, mas que havia algo naquela recuperação que estava além do que a medicina explicava. Osvaldo ouviu isso em silêncio. Não disse nada sobre o corredor do hospital. Não disse nada sobre a mulher, sobre o cheiro, sobre a paz. Guardou. Algumas coisas não precisam de explicação para serem verdadeiras. Algumas coisas a gente carrega por dentro e elas continuam verdadeiras sem precisar de audiência. Passou a fazer algo que não fazia desde menino. Toda manhã, antes de entrar na prefeitura, parava na praça por alguns minutos. Ficava ali de frente para a imagem. Não sabia rezar direito. Não havia aprendido de novo ainda. Mas ficava ali, presente. Com aquela presença que é o começo de qualquer coisa que vale a pena. Seu maneco o viu ali uma manhã dessas. Veio devagar até ele com o passo de quem tem 81 anos mas que não desperdiça nenhum deles. Ficou ao lado de Osvaldo olhando para a imagem. Os dois ficaram em silêncio por um tempo. Depois seu maneco disse: sabe, prefeito, o que eu aprendi em 81 anos? O quê? Osvaldo perguntou. Que a gente pode remover muita coisa. Pode reformar praça, pode mudar projeto, pode tomar decisão que todo mundo discorda. Mas tem certas presenças que, quando você remove, alguma coisa vai junto. Sem que você perceba. Sem que nenhuma reforma resolva. E que quando você tem humildade suficiente para trazer de volta o que removeu, às vezes o que volta não é só a imagem. É tudo que havia ido junto. Osvaldo ficou olhando para a imagem. Pro rosto sereno. Para a expressão que ele havia visto no corredor do hospital às 3 da manhã e que era a mesma que estava ali agora, no sol da manhã de Aparecida do Rio Verde, 70 anos depois de ter sido prometida e cumprida. Seu maneco, Osvaldo disse. Eu sei disso agora. O velho colocou o chapéu de volta na cabeça e foi embora com aquele passo lento e firme. Osvaldo ficou mais um pouco. Depois entrou na prefeitura. Tinha trabalho a fazer. Mas agora havia algo diferente. Agora havia uma presença no centro da praça que ele havia aprendido a respeitar. Não por obrigação. Não por pressão. Por gratidão. De filho que pediu por um pai numa madrugada de hospital e que acordou no dia seguinte com o coração daquele pai mais forte do que havia estado às 10 da noite. Algumas coisas a gente não explica. Algumas coisas a gente só carrega com gratidão. Se você chegou até o final dessa história, faz uma coisa por mim agora. Escreve nos comentários a palavra rosas. O cheiro que chegou sem origem num corredor de hospital às 3 da manhã e que mudou tudo. Quero ver quantos corações essa história alcançou de verdade. E toda vez que eu ler rosas nos comentários, vou saber que mais uma pessoa acredita que os milagres de Nossa Senhora ainda acontecem. Que ela não guarda rancor. Que ela espera. E que quando a gente finalmente faz a coisa certa, ela traz consigo o cheiro de rosas que é o jeito dela de dizer que sempre esteve por perto.
Inscreve-se agora no canal Milagres Cristãos. Aperta o botão de inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, e deixa um like para que mais pessoas possam encontrar esse testemunho. Compartilha com alguém que precisa de um sinal de que as coisas podem mudar. Com alguém que errou e não sabe como voltar. Com quem precisa ouvir que às vezes a graça espera pacientemente que a gente entenda. E não esquece. Escreve aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Quero saber de onde cada pessoa veio até aqui hoje. Que Nossa Senhora continue abençoando e protegendo você e a sua família. Amém.